Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou fazer o 3.5 do exercício 3 da página 132 do Micro em Ação, a continuação daquele A Classe C vai às compras, só que eu vou botar esse vídeo em uma playlist diferente do que eu botei o resto dos exercícios desse A Classe C vai às compras. Por quê? Porque esse exercício envolve efeito renda e efeito substituição. E como ele é um pouco mais detalhado, um pouco mais complicado, enfim, um pouco mais. Exige uma atenção maior de vocês, em quesito de saber fazer o passo a passo, eu achei que ele merecia uma playlist em separado para vocês prestarem um pouco mais de atenção. A boa notícia é que ele não costuma cair nas provas muito, né? Mas é importante vocês saberem, até porque para vocês saberem diferenciar basicamente o quanto da variação de consumo de um bem é decorrente da variação, vamos dizer assim, do poder de compra da renda, ou seja, com a mesma renda, quanto variou a minha capacidade de comprar um bem, ou quanto desse não consumo de um bem, ou desse consumo extra de um bem, vem do efeito da substituição, né? Ou seja, do preço, do aumento ou da diminuição do preço relativo desse bem em relação a outros bens. Basicamente seria isso. Tem essas duas possibilidades. Ou ele ser feito de uma diminuição ou de um aumento da minha capacidade de compra da minha renda, ou ele ser resultado de uma alteração nos preços relativos, ou seja, enquanto o preço do bem que mudou variou em relação aos outros bens. Então seria isso, porque daí é aquela lógica lá, se um preço aumentou muito, o quanto disso e eu deixei de consumir esse bem, o quanto disso foi porque a minha renda diminuiu em relação a esse bem, em relação ao meu poder de compra desse bem diminuiu, e o quanto é por conta de eu não ter deixado de consumir o meu outro bem, né, o bem X oposto, porque eu agora estou. Porque eu não quero deixar de consumir esse X, porque ele é importante para mim, entendeu? Ou seja, o quanto disso foi porque o meu poder de compra diminuiu e o quanto disso foi porque eu não deixei de consumir outro bem para compensar o consumo menor desse bem que variou. Então seria isso. É complicado mesmo. Se vocês quiserem fazer uma live depois para eu explicar melhor, alguma coisa assim, eu explico. Mas seria basicamente isso aí. Então vamos lá para o exercício. Bom, ele fala pra gente, logo de cara, que o governo fez um subsídio para educação e o preço de Y caiu de 5 para 2,5. Então, a primeira informação que a gente tem. Mas o preço de X continuou 1 e a renda continua 500. Tá. Daí ele pede pra gente fazer o efeito renda e o efeito substituição. Bom, para fazer o efeito renda e o efeito substituição, a gente tem alguns passos, mais especificamente 4. Eu vou separar eles nesses passos e a gente vai fazendo um a um. Primeiro passo, a gente tem que achar a cesta original de consumo, ou seja, a cesta original quando PY é igual a 5. A gente calculou ela no exercício 3.3 desse A Classe C vai às compras. Se vocês quiserem retomar, vai no 3.3, página 131 da playlist anterior. E a gente sabe que essa cesta ótima, né, de consumo quando PY é 5 é igual a X sendo 352 e Y sendo 30, né? A gente calculou no exercício anterior. Tá. Esse foi o primeiro passo, a gente descobriu a cesta original. O segundo passo é descobrir a nova cesta. Ou seja, a cesta de quando o PY realmente diminuiu para 2,5. Para isso, a gente precisa das funções demanda de x e da de y. A função demanda de x e a função demanda de y a gente achou no 3.2 desse mesmo exercício, a classe C vai às compras. Se vocês quiserem retomar, olhem o vídeo da playlist anterior, 3.2, página 131. Então vamos lá. Tá. A função demanda de x é igual a R sobre 1,42 vezes px
E a função demanda de y é R sobre 3,34 PY. Ok? Então vamos lá. R não mudou, continua 500, e PX também não, continua 1. Então vai ficar 1,42 vezes 1, que é 1,42, e o meu x, ótimo, né? O meu x que maximiza a minha utilidade vai continuar o mesmo. Vai continuar 352. Beleza? Então é isso. Pro x, né? Pro y não. O R vai continuar igual, isso é verdade. O 3,34 é uma constante, então vai continuar igual. Mas o PY diminuiu para 2,5. Ou seja, esse número que estava sendo multiplicado no denominador diminuiu pela metade. E quando essa multiplicação, esse número que está multiplicando diminui pela metade, o denominador diminui pela metade. E quando o denominador diminui pela metade, o resultado final é dobrado. Vocês concordam comigo? Então vai ficar 500 sobre 8,35, que vai ser igual a 60, aproximadamente. Então, fica isso. Então a gente sabe que a nova cesta com PY igual a 2,5 é X sendo 352, não mudou, e Y sendo 60. Tá. Agora a gente já sabe o efeito total. O que é o efeito total? O efeito total é o quanto variou do meu consumo de Y depois da variação desse preço. Tudo o mais mantido constante. Então, o efeito total seria o Y da nova cesta menos o Y da cesta original. Ou seja, o Y que eu consumi com a variação de preço, tudo o mais mantido constante, ou seja, PX e R mantidos constantes. Isso vai ser 60 menos 30. E a gente tem que o efeito total é igual a 30. Como eu aumentei meu consumo, esse efeito total vai ser positivo, ou seja, eu consumo mais 30. Mas se o preço tivesse aumentado, provavelmente meu efeito total ia ser negativo, ou seja, eu consumo menos 30. Se ao invés de ter diminuído pela metade, tivesse dobrado, por exemplo, tivesse acontecido outra coisa do gênero. Então, é só um disclaimer. Mas como eu aumentei meu consumo, deu positivo o efeito total. Então, esse é o efeito total. Agora, o que a gente faz para segmentar ele entre efeito substituição e efeito renda? Bom, é muito simples. Na verdade, não, né? Mas vamos tentar fazer com que seja simples. O terceiro passo é fazer o seguinte raciocínio. Tá. Com a renda sendo 500 e o preço sendo diminuído para 2,5, eu consegui comprar 60 de Y. Mas o quanto a minha renda teria que ser alterada, o quanto de R eu tenho que alterar para conseguir consumir a minha cesta original, ou seja, com Y sendo 30, consumir cesta original com o PY sendo 2,5. Então, essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Eu tenho que saber o quanto a minha renda tem que aumentar ou diminuir para eu conseguir comprar exatamente a mesma quantidade de Y que eu comprava na cesta original. Bom, eu comprava na cesta original menos 30 Y do que eu comprava nessa nova cesta. Vocês concordam comigo? Porque antes eu comprava 30, agora eu compro 60. Então eu comprava menos 30 Y. Então, se eu comprava menos 30 Y e o preço atual é 2,5, a minha variação na renda vai ter que ser menos 30 vezes 2,5. 30 vezes 2,5 é 75.
Então a minha variação na renda vai ter que ser menos 75. Porque vai ter que ser a diminuição na renda que eu vou ter que ter para ser capaz de comprar o mesmo Y do exercício anterior. Ou seja, da cesta original. Então, a gente vai lá, pega o 500, faz menos 75 e ele vai ficar 4,25. Isso porque o preço do bem diminuiu. Se o preço do bem tivesse aumentado, eu teria que aumentar a minha renda para consumir a cesta original. Ok? Mas como teve esse efeito de cair pela metade, eu vou ter que diminuir minha renda para comprar a cesta original. Então aqui. Agora eu calculo com o R sendo 425, o PY sendo 2,5 e o PX continuando 1. Ok? Então vamos lá. Pega a função demanda de novo do x e do y. Então vamos lá. X é igual a R sobre 142 px, o novo R é 4,25, sobre 1,42 vezes 1. Vamos lá. 425 sobre 142 é igual a, vamos lá, aproximadamente 300. E o novo y, que é 425 sobre 3,34 vezes o 2,5. A gente calculou nesse anterior que isso é 8,35, né? Então 425 sobre 835. Então o y que maximiza a utilidade vai ser, vamos ver aqui, 425 dividido por 8,35, que é igual a 50,89, a gente 8, né? A gente pode arredondar isso para 51, pode. Então vai ser 51 o novo y. Tá, e agora eu já consigo achar o efeito de substituição. O que é o efeito de substituição? Perdão, gente. O efeito de substituição é o efeito total que eu descobri aqui. Esse aqui é o ET. É o ET menos o y dessa nova cesta com a variação de renda. Y nova cesta. Perdão, gente, perdão. Confundi. Eu tava fazendo o quarto passo ainda. Esqueçam isso, por favor. Esqueçam isso. Tava ficando maluco já. Tava já imaginando o quarto passo. O efeito substituição ele é igual ao consumo, é igual ao meu novo y com essa alteração de renda para compensar, que é 51, ou seja, esse y aqui, menos 30, que é o y da cesta original. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 21. Concordam comigo? Ou seja, o efeito de substituição, que é aquele efeito de deixar de consumir ou consumir mais, porque o preço relativo do bem em relação aos outros aumentou ou diminuiu, vai ser de 21. Ou seja, isso corresponde a 21 da variação do meu consumo. Então eu estou consumindo mais 21, porque o preço relativo da educação diminuiu em relação ao preço dos outros bens. Para eu achar o efeito renda, eu tenho que fazer o efeito total, que é esse ET original aqui, que eu tenho que calcular, que eu tive que calcular, o ET, menos o ES, que é o efeito de substituição. Então, o meu ET é 30 e o meu ES é 21. Então, meu efeito renda é 9. 21 mais 9 é o efeito renda total, que é 30. Então, eu consegui decompor esse efeito total de 30 entre efeito de substituição e efeito renda, sendo que o efeito renda corresponde a uma variação positiva de 9. Ou seja, quando o PY diminui pela metade,
eu vou consumir mais 9 devido ao aumento do poder de compra da minha renda. Então, é basicamente isso. Tem outra coisa que o exercício pede, que é pra gente fazer a função de restrição antes e depois do subsídio. Eu posso fazer isso se vocês pedirem, mas eu queria focar nesse 3.5, nesse efeito renda, nesse efeito de substituição. Ele é complicadinho, ele tem muitos passos, esse aqui foi o quarto passo, aliás, né? Ele tem 4 passos, né? Vamos dizer assim. Ele é um exercício um pouco mais demorado, um pouco mais complexo, mas ele não é difícil, ele é só trabalhoso e um pouco detalhista de lembrar, né? Então, se tiverem dúvidas, falem comigo, por favor.